Na semana passada, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, ele foi preso a mando do STF e principalmente daquele vagabundo. É um vagabundo aquele tal cabeça de ovo. Segundo ele o motivo pelo qual ele decidiu que o deputado deveria ser preso foi porque o deputado ele fez um vídeo que inclusive ele ordenou que o YouTube retirasse do ar. Eu particularmente não vi esse vídeo, acredito que muitas pessoas não viram, mas supostamente nesse vídeo o deputado mandou o STF ir se fuder. E é isso que nós brasileiros, pessoas de bem, mais queremos que aconteça com o STF. Que aquela porra daquela organização de vagabundo, de ladrão, de patife, se foda, se exploda. Com base nesse vídeo, ele usou aquilo como se fosse uma prova, mas ao mesmo tempo que ele disse que aquilo era uma prova do suposto crime do deputado, ele mandou que a prova fosse destruída. Muitas pessoas não viram direito o tal do vídeo. Por quê? Porque o vagabundo, repito, cabeça de ovo, além de mandar prender o deputado, mandou que o vídeo fosse retirado daqui da plataforma YouTube. Eu não quero assim entrar nos aspectos jurídicos desse caso, porque já circulou e ainda circula bastante informações a respeito dos aspectos ilegais daquela prisão, principalmente o chamado artigo 53, onde lá diz que um deputado ele tem a liberdade, ele está protegido de emitir a opinião dele, o parecer dele, até de mandar o cara aí se fuder mesmo, falar em um português bem claro, vai se fuder lá na puta que pariu, e tudo certo. A lei lá dá um certo respaldo a ele para fazer isso. Então, eu não pretendo falar muito dessa coisa, o lado mais jurídico. Eu quero falar um pouco mais, assim, apontar esse caso para essa coisa que nós ouvimos tanto falar aqui no nosso país, essa merda, porque para mim é uma gigantesca merda, essa porra de tal de democracia. Você frequentemente escuta esses caras por aí falando essa porra de democracia, um tal Estado democrático de direito. Você vê esses lagradores do caralho aí, Luciano Huck, Willy Boni, Malu Coutinho, esses porra aí, Felipe Neto, jornalista, William Boni, Renata Vasconcelos, Reinaldo Azevedo. Você vê todos esses vagabundos, esses patifes, sempre abrindo o bico por aí para falar em porra de Estado democrático de direito. Mas democracia é um cacete, não tem porra de democracia nenhuma. Você vê aquele porra daquele Ciro Gomes, Marina Silva, Roberto Requeijão, Lula, Dilma, Dirceu, tudo vagabundo, tudo patife, bandidos, falando em porra de democracia. Democracia é um cacete, não tem democracia. Porque essa conversa de democracia, de verdade mesmo, é o seguinte: entre outras coisas, ela abrange a ideia de que o contraditório, a contradição, aquilo que nós chamaríamos normalmente de remar contra a correnteza, de caminhar na contramão, ela abarcaria essa ideia. Democracia não pode ser, democracia mesmo não pode ser aquela coisa do cara
chegar para mim, para você e para os outros e falar: olha, você tem que fazer isso aqui. Aí todo mundo vai e faz. Você tem que se ajoelhar. Aí todo mundo ajoelha. Você tem que juntar as mãos. Todo mundo junta. Você tem que atravessar aqui esta rua. Aí todo mundo atravessa. Não é isso. Democracia é o contraditório, cara. É a contramão da coisa. É uma ideia ao contrário. Às vezes até uma ideia um pouco até, digamos assim, um pouco mais violenta, um pouco mais dura, mas é o contraditório. Quando a pessoa, esses caras que você ouve aqui no Brasil falando nessa coisa de democracia, mas quer nivelar tudo, igualar tudo, não é democracia. É putaria, é patifaria, é vagabundagem, é coisa de bandido mesmo, de canalha. Você escutar, repito, Lula, Marina, Ciro Gomes, Dirceu, aquele vagabundo que disputou eleições, Haddad, Manuel Dávila, Gleisi Hoffmann, esses porras, tudo ladrão, vagabundo, falar em porra de democracia, é lógico que isso é conversa de vagabundo. Para que você tenha uma ideia, teve um filósofo francês que ele, a ideia de democracia, ele que sintetizou ela em uma frase que é atribuída a ele, para você entender mais ou menos como é que essa coisa deveria funcionar mesmo. É essa imagem que você está vendo aqui. Vê? É aquela coisa quando eles dizem assim que eu não concordo com nada do que você diz, com suas ideias, com suas visões, com seus conceitos, mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de expressar as suas ideias, suas visões, seu conceito e tudo mais. Então não é, repito, aquela coisa igualitária. Porque assim, aqui no nosso país já houve ocasiões, e isso nós vamos ver daqui a pouco, de pessoas que cometeram, no mínimo, um crime parecido com o que foi atribuído a esse deputado. E essas pessoas simplesmente estão por aí soltas igual a um passarinho. A porra do STF não mandou ninguém ser preso. E um tempo atrás, eu tinha feito um vídeo e eu coloquei um trecho desse contraditório, quer dizer, não um contraditório, mas dos palavrões, da ofensa, do xingamento, da afronta contra o STF. E até onde nós sabemos, não aconteceu absolutamente nada com aquelas pessoas, com aqueles... São 4 vagabundos. Eu não vou demorar muito, nós vamos ver aqui esse vídeo. Vejam as falas de 4 vagabundos, de 4 bandidos contra essa porcaria de STF. Lhe antecipo, não aconteceu nada com nenhum deles. Vamos ver, eu volto em seguida. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional, que promulgou a Constituição.
que garante que ninguém pode ser preso a não ser com condenação final transitada em julgado, ou seja, condenação sobre a qual não caibam recursos alguns. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral. Viu aí? Quem são esses 4 vagabundos? O primeiro, Dirceu. Dirceu é um vagabundo, é um bandido, é um ladrão. Esse cara já deveria ter sido fuzilado. Se aqui fosse um país mais ou menos sério, esse cara já deveria estar fuzilado. Depois nós ouvimos quem? O outro bandido, o outro vagabundo, o outro ladrão, o tal do Mula, chamando os caras de covardes. Tá por aí. Depois você viu aquele cara lá em uma praça ali, discursando, vamos fechar o STF. Quem é esse vagabundo? É um tal lá de Roberto Requeijão, um vagabundo lá do Paraná. E o último que você viu aí é aquele cara que ele já foi inclusive presidente da OAB, seção Rio de Janeiro, um tal de Valdir Damus. E ele disse a mesma coisa: o STF não vale nada, é uma organização de vagabundo e tal. Nenhum desses 4 caras, nenhum deles sofreu nenhum tipo de punição, nenhum tipo de restrição, sequer foram intimados para prestar algum tipo de esclarecimento, nada. O STF disse que eles estavam simplesmente omitindo lá a opinião deles e que ninguém pode ser preso, ninguém pode ser reprimido porque está dando opinião. Óbvio, existe uma exceção, né? Que no caso do deputado, ele mandou o STF se lascar e foi preso. Agora, o curioso nisso tudo é o seguinte, é que lá atrás, quando esse vagabundo, o tal do cabeça de ovo, ele se tornou ministro dessa merda de STF, em uma certa ocasião ele disse o seguinte, que parece até uma piada, aquela piada infame. Ele disse assim: olha, se você não quer ser criticado, se você não quer ser xingado, zoado e etc., você não entre na vida pública, não entre. Parece piada, mas esse cabeça de ovo, ele falou isso. Não entre, porque você vai ser criticado, você vai ser zoado, você vai ser xingado, então não entre. Ele mesmo deu a receita, só que ele mesmo não usa o remédio que ele receitou. Aí nesse ponto daqui, talvez você diga o seguinte: bom, isso quer dizer então que o cara, ele pode xingar, ofender e tá tudo certo? Não, não é isso, cara. Existe aqui no Brasil o chamado Código Penal. Eu não sei nem se esse cabeça de ovo, esse juiz Eco, ele e aqueles outros vagabundos que tem lá, se eles sabem o que é Código Penal. Mas quando uma pessoa, ela se sente ofendida, caluniada e tal, ela pode e deve procurar o advogado dela, e o advogado dela vai entrar na justiça pedindo uma reparação. Essa reparação pode ser, o juiz pode decidir, caso decida que o cara realmente está com razão, pode ser em dinheiro, pode ser em serviço prestado à comunidade. Então existe já um recurso legal. Não quer dizer que a pessoa vai xingar o outro, fala o que quer e não acontece nada. Mas não é prisão. E no caso específico desse Daniel Silveira e esse cabeça de ovo. Cabeça de ovo, se ele tivesse algum entendimento da lei, o correto seria ele mandar tipo um ofício para a Câmara dos Deputados, para o presidente lá, Arthur Lira,
e avisar para o presidente Arthur Lira que o senhor fulano, deputado Daniel Silveira, fez um vídeo e eu me senti ultrajado, etc, etc. E eu peço que, por favor, enfim, você possa ter uma conversa ou designar alguém para ter uma conversa com ele. Esse que era o procedimento. Não é simplesmente ele mandar a polícia ir lá na casa do cara, entrou lá no apartamento do rapaz e saiu prendendo ele. Isso não existe. Quer dizer, o STF hoje em dia, ele se coloca na condição de juiz, de executor, de carrasco, de réu, de tudo. Ele faz de tudo. Se fosse uma partida de futebol, ia ser aquele cara que vai lá, cobra o escanteio, sai correndo, chega na área adversária, sobe, cabeceia a bola e faz o gol. Faz tudo, e não é esse o papel, teoricamente falando, se fosse um mundo perfeito do STF, em querer ser tudo. Carrasco, juiz, réu, vítima, o executor, tudo. Não é esse o papel. Agora sim, já para a gente começar aqui a fechar o nosso vídeo, tem o seguinte também. Eu acho que esse caso do Daniel Silveira foi também um jeito que esses vagabundos, Rodrigo Maia por trás e os outros por trás, eles tentaram atingir o presidente. Eu acho que foi também uma manobra para tentar atingir o presidente, para ver se o presidente iria ter uma reação brusca e com isso eles teriam um motivo para ir em cima do presidente. Eu também tenho essa desconfiança, que é essa coisa que eles tomaram assim e eles aproveitaram a ocasião ideal. O cara fez um vídeo, então vou pegar esse cara aqui, vou prender, vou humilhar, vou expor ele para ver se o presidente, porque Daniel Silveira é aliado do presidente, para ver se aconteceria alguma coisa. Mas Jair Bolsonaro, ele foi muito estratégico, ele foi muito inteligente e ele se manteve e está se mantendo até o momento distante de tudo isso. Ele não mordeu a isca que Cabeça de Ovo e os outros vagabundos lançaram para ele. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para ver quais vão ser os futuros desdobramentos. Ok? Pois bem, aqui eu estou finalizando o nosso vídeo de hoje. Eu tive que improvisar aqui rapidinho aqui na rua e tal, porque, enfim, eu vim fazer uns negócios aqui. Não estou nem na minha cidade, eu estou aqui em outra cidade, outro local, e fiz aqui de improviso. Eu quero aproveitar também para agradecer. Já passamos de 340 inscritos. Muito obrigado. Caminhando agora para os 400. Se você não for inscrito, se inscreva, dá essa força, faz esse favor, essa generosidade, está bem? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Excelente restante de semana para você. Valeu.